Bora lá, pessoal, mais um dia finalizado hoje por aqui. Hoje eu acabei pegando um trade no índice e um trade no dólar. Os dois acabaram dando stop hoje, tá? Para mim um dia bem complicado de ser operado hoje. Mas vamos lá, vamos mostrar os movimentos aqui do índice e depois a gente fala um pouco do dólar também. Vamos lá. Índice abre em gap de baixa, gap esse de mais ou menos aqui 610 pontos e continua o movimento de baixa, né? O gap aqui ele já mostra para a gente uma pressão vendedora no dia e o mercado dá sequência, né, no começo da manhã nessa pressão vendedora, tá? Depois o mercado encontra certa exaustão aqui nesse nível e se a gente pegar um Fibo desse fundo com esse topo do Fibogap, o mercado cravou a região de 50% de retração de toda essa pernada de baixa aqui, considerando o gap, tá? Outro ponto importante para a gente observar, porque o mercado parou aqui, é o seguinte: se a gente pega o espelhamento que o índice ativou do intraday, pegando a máxima do primeiro candle com a mínima do primeiro candle, esse candle aqui ativou para a gente alvos desse espelhamento aqui. Então, se a gente traçar esses alvos, aqui seria o primeiro alvo, aqui o segundo alvo, beleza? Outra forma que a gente poderia traçar esse segundo alvo do espelhamento é pegando esse range lateral aqui e espelhando ele. Alvo seria aqui nessa região, beleza? Então, o mercado acabou cravando o segundo alvo do espelhamento aqui intraday, sentiu certa exaustão e veio corrigir aqui 50%, tá? Chegando nessa retração, se a gente colocar aqui as médias, a gente também tinha aqui uma média de 50 exponencial. O mercado deu um candle aqui gatilho para a gente de venda e chegou a andar um pouco, né? Teve bastante dificuldade de passar essa região que tinha as médias EVOAP e acabou andando. O que a gente percebe? O mercado não conseguiu fazer um fundo mais baixo que esses aqui e também não conseguiu fazer um topo mais alto, né, que o primeiro topo do dia. Então aqui a gente tinha um equilíbrio entre compradores e entre vendedores, né? Um triângulo simétrico aqui nessa região após o movimento direcional de baixa, né? Esse triângulo foi rompido aqui no final do dia, né? Confirmação desse rompimento veio aqui com esse candle, esse belo candle aqui de ignição vendedor, pois o mercado ainda fez um pullback aqui na média de 9 dos 5 e voltou para baixo, né? Os possíveis gatilhos, pessoal, que a gente teve aqui no dia de hoje, que foi um dia bem complicado na minha visão, foram nesse candle, depois a gente teve nesse candle aqui, que fez um ponto contínuo aqui pelos 5 minutos, esse candle foi um gatilho de entrada, né? Esse candle aqui também, depois mais para o final da tarde, esse candle aqui, que foi o que mais acabou respeitando de fato, né? Esse primeiro candle aqui, eu não gosto muito de operar ele por conta do horário, né? É um candle aqui das 9h20, então provavelmente eu não pegaria uma venda aqui ainda não, tá bom? Se a gente colocar aqui no gráfico diário, pessoal, do Infut, o que a gente tem aqui no gráfico diário do Infut? O mercado está aqui em algum nível de retração, está aqui no 38.2, né? Chegou perto, no final do pregão na verdade chegou a violar a mínima desse candle aqui, né? E agora a gente tem que ficar bem atento para um possível pivô de baixa, esse pivô aqui, tá? Se o mercado amanhã confirma esse pivô de baixa, a gente fica ligado para uma possível correção até o 50, até o 61, ou até mesmo até o alvo desse pivô, que daria aqui na casa dos 113.530, tá? Então conflui aqui com essa região dos 61,8% de retração, beleza? Pelo Ibov aqui, mesmo cenário, né? O mercado projetando aqui esse pivô de baixo, vamos observar ele com cuidado amanhã, tá? Se ele confirmar esse pivô, a gente tem um alvo aqui pelo Ibov, aqui na casa dos 113.765 mais ou menos, tá? Então a gente tem também aqui no Ibov esse range aqui de possível defesa comprador por esse fator de confluências aqui, beleza? Vamos agora comentar um pouco do dólar também, pessoal. O que o dólar acabou fazendo aqui pra gente? O dólar abre aqui em gap de alta, tá? Um gap aqui de mais ou menos
13 pontos, 14 pontos na verdade, e ativa pra gente aqui o primeiro espelhamento do dia, né? O problema é que aqui pelos 5 minutos ficou muito caro para entrar, né? E também provavelmente já estaria na cara dos alvos, né? Olha só, o primeiro alvo estaria aqui, o segundo alvo estaria aqui, né? Dólar sente pressão vendedora aqui nessa região, também, se a gente puxar um FIBO agora, de retração desse último topo, aqui era uma região de 61.8, e pegando a máxima de sexta-feira, aqui era uma região de 38.2. É interessante a gente notar, pessoal, que assim como o índice, o dólar hoje se comportou em um padrão também de extremidade, de equilíbrio, na verdade. Também acabou fazendo um triângulo simétrico e rompeu para baixo também de novo. Então hoje o índice dólar se comportaram aí de forma bem parecida, tá? Descaracterizando aquele cenário que a gente tem de correlação inversamente proporcional. No dia de hoje não deu para trabalhar dessa forma, tá bom? Depois que o dólar volta, pessoal, ele ativou aqui esse espelhamento e depois ele ativa para a gente esse espelhamento aqui de baixa, né? Espelhamento aqui em A. Então, se a gente puxar os alvos desse espelhamento, aqui é o primeiro alvo e aqui o segundo alvo. O mercado chegou bem próximo de ativar. O mercado acabou fechando bem feio aqui nos 5 minutos, pessoal, mas por um time frame menor, ele acabou ativando também esse espelhamento aqui, tá? E esse espelhamento daria alvo para a gente bem mais lá embaixo, né? O que acabou atrapalhando esse trade foi que o dólar acabou aqui nos 5 minutos entrando bastante defesa comprador e acabando fazendo um falso rompimento em relação a esse fundo aqui, tá? Por um cenário um pouco mais macro agora, olha só, o que é importante a gente observar que o mercado segurou foi, se a gente pegar a mínima dessa correção aqui do dia 5, com o topo aqui do dia 8, o dólar acabou retraindo aqui na região de 50%, tá? Essa região, olha só, acabou sentindo aqui no começo da manhã, acabou entrando defesa compradora aqui nesse nível de retração macro, né? Isso acabou atrapalhando também o trade e entrando defesa compradora. Além disso, pelo gráfico de 15 minutos, a gente também tinha aqui uma média de 200 aritmética passando nessa região, tá? Outro ponto importante de defesa compradora que a gente tinha, tá bom? Além de ser também uma região de suporte, vários fundos anteriores aqui nessa região, beleza? Pelos 5 minutos, pessoal, olha só, os possíveis gatilhos de entrada, na minha opinião, foram nesse candle aqui, nesse candle aqui, depois a gente teve aqui na compra esse candle, depois talvez nesse candle aqui, uma possível venda, e nesse candle aqui, tá? Para mim esses foram os principais gatilhos de entrada aqui pelo 5 minutos, tá bom? Esse candle aqui também daria, tá? Uma possível compra. Beleza? Pelo gráfico diário do dólar, pessoal, o que a gente teve na sexta-feira? Sexta-feira ele mostrou pra gente continuidade aqui no movimento de baixa, né? Hoje acabou tendo bastante dificuldade, né? Por conta desse padrão de equilíbrio entre compradores e vendedores, né? Por conta do triângulo. Mas a gente ainda fechou um pouco negativo aqui no dia de hoje. Possíveis pontos para a gente ficar ligado aqui no dólar. Retração dessa mínima com essa máxima. O mercado acabou parando aqui em cima dos 50%. Vamos ficar ligado em como ele deve chegar aqui no 61.8. E retrações dessa máxima com essa mínima, tá? Vamos ficar ligado a uma possível retração desse movimento de baixa aqui que ele fez. Beleza? Então vamos observar a abertura do índice do dólar amanhã. A gente tem alguns possíveis cenários aí para a gente poder trabalhar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do fechamento de mercado de hoje. Tamo junto, pessoal. Bora para cima e até amanhã. Valeu!